assiste o nosso canal, aprender um pouquinho sobre a escatologia, ou seja, a doutrina sobre os fins dos tempos. Pessoal, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. O que significa isso? É o arrebatamento, a relação ao período da tribulação. Nós sabemos que haverá um período aqui na Terra de 7 anos de tribulação. Período terrível que vai acontecer aqui na Terra. Agora a questão é o seguinte, a igreja passará por essa tribulação de 7 anos ou a igreja será arrebatada antes desses 7 anos? Essa é a diferença, o pré e o pós-tribulacionismo. O arrebatamento acontece antes da tribulação. Ou seja, a igreja não passará pela tribulação. E depois, no final dos 7 anos, Jesus volta com os seus. Para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento, a maioria deles, é secreto, silencioso, na primeira etapa. E na segunda etapa, todo olho verá. Aí sim, Jesus voltará com os seus. Um ele vem para os seus e outro ele vem com os seus. O pré-tribulacionista divide a volta do Senhor Jesus em 2 etapas. Primeira etapa, ele volta para arrebatar a sua igreja. A igreja fica arrebatada por 7 anos, onde acontece o tribunal de Cristo, alguns eventos da escatologia, e depois Jesus volta no final dos 7 anos para julgar toda a nação e julgar todo o planeta Terra. Essa é a visão. Agora, a visão pós-tribulacionista é a visão que crê que esse evento de uma vez só, ou seja, Jesus volta, arrebata e já volta com os seus no final da grande tribulação. Existem também algumas outras teorias do arrebatamento parcial, que vai haver o primeiro arrebatamento, depois o segundo, e também algumas teorias sobre o mesotribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou na tribulação. Agora eu quero mostrar para você aqui alguns argumentos pós-tribulacionista, e quero mostrar também a minha posição sobre isso, para ajudar você. Lembrando, quem pensar diferente de mim ou de qualquer outra pessoa, se nós esperamos a volta do Senhor, isso já basta. Todas essas visões pré, pós, meso, mid, que seja, aguarda a volta do Senhor. E como a escatologia é algo ainda um pouco oculto, não está totalmente claro que o Senhor quer falar ali, então algumas interpretações também são válidas. Vamos lá. Vamos conversar mostrando os argumentos pré-tribulacionista. O primeiro argumento pré-tribulacionista é que algumas passagens bíblicas mostram que a igreja vai ser poupada da tribulação. Eu queria que você lesse comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que é a carta que mais fala sobre a volta do Senhor, ele diz que o Senhor vai poupar os irmãos da ira vindoura. Ou seja, não é na ira vindoura, não é na ira, é da ira. O Senhor vai nos poupar da tribulação, na tribulação, e não na. E isso também colabora com alguns textos bíblicos que Deus livrou o povo de Israel, protegeu os seus servos, mostrando coincidência com algumas passagens bíblicas. Então, os pré-tribulacionistas creem que o texto fala que o Senhor vai nos livrar da ira vindoura. Então, esse termo "da" significa que ele vai nos livrar desse período. O segundo argumento pré-tribulacionista é que a igreja e que os crentes não passarão pela tribulação. E eu vou mostrar outro texto que mostra que os irmãos podem ficar tranquilos. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver o versículo 2 e o versículo 4. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, veja que o dia está com letra maiúscula, vem como ladrão de noite. Para melhor entendimento, vamos pular para o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Veja, Paulo está falando assim, olha, esse dia não vai apanhar você de surpresa. Não fiquem muito preocupados com isso, porque os irmãos talvez não passarão pela tribulação. Então é mais um argumento pré-tribulacionista. O terceiro argumento pré-tribulacionista é que o Senhor guardaria, por exemplo, a igreja de Filadélfia. E Filadélfia é uma igreja que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler com vocês esse trecho. 3, versículo 10.
Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, o Senhor fala através de João, fala através do anjo ali em Apocalipse, e diz assim, olha, igreja de Filadélfia, eu vou poupar vocês da hora da provação, daquele momento, eu vou poupar vocês disso. Então aqui mais um trecho que colabora com a visão pré-tribulacionista. Eu vou deixar aqui mais um argumento pré-tribulacionista para você aprender. O quarto argumento pré-tribulacionista, o arremento vai acontecer nos ares. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, mostra que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas Zacarias 14, versículo 4, mostra que os pés do Senhor vai tocar a terra. Veja, Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. Veja. Como vamos explicar isso então? Se o arrebatamento vai ser nos ares, como é que o pé do Senhor vai tocar o Monte das Oliveiras? Então mostra que são dois eventos distintos. Pelo menos esse é um dos argumentos do pré-tribulacionista. Ou seja, crê que a igreja vai ser arrebatada antes do período de 7 anos da tribulação. Até agora eu passei para você argumentos pré-tribulacionistas. Mas agora eu quero passar pós-tribulacionista para você entender um pouco também. Primeiro, vamos lá. Quando os pré-tribulacionistas falam que a igreja vai ser poupada da tribulação, porque isso vem com o histórico, com Israel, como foi com os servos de Deus, que Deus sempre livrou, nem sempre Deus livrou, todo mundo. Algumas pessoas foram torturadas, inclusive os apóstolos, que não foram poupados, foram martirizados pelos imperadores de Roma, por exemplo. Algumas pessoas não foram poupadas. E isso combina com uma pregação um pouco triunfalista, que nós só vamos vencer, que só vai ser vitória. E a Bíblia não mostra que nós teremos aflições e que às vezes que a igreja passa pela tribulação e Deus dá livramento para a igreja dentro da tribulação. Será que na tribulação futura a igreja passará os 7 anos e só no final dos 7 anos nós vamos ser arrebatados? É uma questão também para o pós-tribulacionista. Outra questão, que essa visão pré-tribulacionista, ela só foi desenvolvida a partir do século XIX. Veja só, até o século XVIII, ninguém falava na volta do Senhor em 2 etapas, ou em 2 fases. Aí vem primeiro, arrebata, depois ele vem e julga. Ninguém interpretava dessa forma. Nem os pais da igreja, nem na Idade Média, ninguém. Nem os reformadores interpretavam assim. Então vamos lá, foi a interpretação pós-reforma, que começam a enxergar a volta do Senhor em 2 fases. O que é muito interpretativo. Então veja aqui, nenhuma parte da Bíblia vai mostrar que é em 2 etapas. Apenas por algumas interpretações mostra, ele vem primeiro, depois ele vem de novo. Na verdade, a Bíblia mostra que ele voltará, Jesus voltará, e isso é certeza. Os pós creem que vai ser uma vez só, pois a Bíblia não mostra 2 vezes. Mas eu vou mostrar alguns argumentos pós-tribulacionistas. O primeiro argumento, e mais difícil para o pré-tribulacionista responder, é que na tribulação haverá alguns santos aqui, conforme Apocalipse 13, versículo 7, e Apocalipse 20, versículo 9. Ou seja, se haverá santo aqui durante a tribulação, mostra que a igreja estará aqui também durante a tribulação, correto? Pelo menos é um argumento pós-tribulacionista. Veja, pessoal, alguém vai falar, mas esse santo não é muito santo. É difícil, você vai querer ajustar o texto para uma doutrina. A Bíblia fala que haverá santos durante o período da tribulação. É um argumento pós-tribulacionista. Outro argumento pós-tribulacionista é que os escolhidos do Senhor serão reunidos e agrupados depois de alguns eventos da tribulação, conforme o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24. Leia comigo. Mateus 24, a partir do 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Veja a volta de Jesus. E ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, aqui mostra que no final da tribulação o Senhor vai reunir os escolhidos. Então é um argumento pós-tribulacionista. Os pré têm resposta para isso também. Eu não vou poder falar aqui agora, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Terceiro argumento pós-tribulacionista, a ressurreição dos mortos acontece depois do soar da trombeta. O texto mais conhecido sobre arrebatamento é esse. Após a trombeta, 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão e quem estiver vivo vai ser arrebatado e transformado pelo Senhor. Só que Paulo, que escreveu aos Tessalonicenses, também escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vamos ler juntos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, acontecerá a ressurreição dos mortos no soar da última trombeta. E durante a tribulação, pessoal, nós conhecemos que haverá 7 trombetas na tribulação. Ou seja, ao soar da última trombeta, no final da tribulação é que haverá a ressurreição dos mortos. E junto com a ressurreição dos mortos, haverá o arrebatamento e a transformação daqueles que estão vivos com o Senhor. Então, os pós-tribulacionistas vê aí, olha, viu? Nos últimos dias, naquele último dia haverá ressurreição. E no último dia é depois da última trombeta. E a última trombeta é no final da tribulação, correto? Então é argumento pós-tribulacionista. E por fim, pessoal, para encerrar, os argumentos pré e pós-tribulacionista, o maior argumento está em 2 Tessalonicenses, versículo 2. Vamos ler. 2 Tessalonicenses, versículo 2 e 3. Aqui não demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, irmãos. Jesus só voltará depois que o anticristo for revelado. E o anticristo é um evento tribulacionista. Ou seja, se Jesus só vai voltar depois da tribulação e depois que o anticristo for revelado, e o anticristo está na tribulação, Jesus só volta depois da tribulação. É o argumento pós-tribulacionista. Sabe qual é a minha posição? Eu estou esperando Jesus voltar. Alguns vão dizer, você está em cima do muro, você está isenta dessas coisas. Não é, pessoal. É porque se a gente se rotula alguma coisa, se eu me rotulo pré-tribulacionista, como eu me respondo a essas coisas? Como pós-tribulacionista? Que haverá santos na grande tribulação, mas esse santo não é muito santo. Como é que eu vou responder isso? E se eu me rotulo pós, que eu vou confessar, eu pendo mais para a visão pós, que eu acho que é a mais bíblica e a mais correta. Eu pendo mais para o pós-tribulacionista, mas eu não me rotulo pós. Porque como eu vou explicar que os pés do Senhor vai tocar a terra, enquanto o arrebatamento vai ser nos ares? Então, a hora que eu me rotulo em alguma coisa, eu tenho que ajustar o texto à minha doutrina. E aí eu não sei responder, acabo fazendo exegese e é complicado. Eu também vou gravar um vídeo sobre calvinismo e arminianismo. Tá? Vamos colocar para que a gente possamos aprender também. Tá? Então, eu não sei se eu fui bem clara, se eu fui esclarecedora no vídeo. Se vocês gostaram, se vocês quiserem que eu continue com essa série, com esse pré ou pós, dando mais explicações, mais detalhes, comenta, deixa aí o seu like, o seu comentário.